Julgue o item que se segue a respeito de banco de dados relacionais. Os relacionamentos entre os elementos de um sistema podem ser expressos por meio de diagramas como o modelo entidade-relacionamento MER, que permite organizar o sistema de banco de dados em entidades, atributos, relacionamentos e associações. Certo ou errado? Bem, pessoal, para descobrir se está certo ou errado, eu quero mostrar para vocês aqui o que é essa ideia do chamado MER, que é o modelo entidade-relacionamento. Isso é um modelo conceitual do qual nós podemos representar as entidades, os seus relacionamentos, os seus atributos e as suas associações, usando, por exemplo, um diagrama, que nós chamamos de diagrama entidade-relacionamento, como esse diagrama que eu estou mostrando para vocês. E como é que é montado esse diagrama entidade-relacionamento? Nós temos as chamadas entidades, que são identificadas por retângulos. Então, nós vamos identificar as entidades que estão envolvidas naquele modelo entidade-relacionamento e quando a gente estiver pronto, olha, tem a entidade pessoa e tem a entidade carro. Perfeito, então nós vamos desenhar essas entidades dentro de retângulos. Agora, existe também o relacionamento que tem que ser descrito entre essas entidades, porque eu tenho ali a entidade pessoa, a entidade carro, eu coloquei em retângulos, mas o relacionamento que eu vou criar entre essas entidades, eu vou descrever dentro de um losango. Então, um losango com o nome do relacionamento no seu interior define graficamente que aquilo de fato é um relacionamento. Por exemplo, eu tenho a entidade pessoa, tenho a entidade carro, eu botei em retângulo. E tenho entre essa entidade pessoa e carro, eu tenho o relacionamento lava. E aí, então, eu vou botar esse lava, que é o relacionamento entre essas entidades, num losango. Outra coisa importante, os atributos das entidades, que nós também podemos chamar de características, esses atributos eles são representados como ovais. Por exemplo, na entidade pessoa eu posso ter o atributo nome, o atributo função, isso eu vou colocar em oval. Ou eu posso ter para aquela entidade de carro, eu posso ter o atributo placa, o atributo modelo, esses atributos, essas características serão representadas em ovais. Então, mostrando aqui um diagrama entidade-relacionamento, representando o modelo entidade-relacionamento, graficamente nós temos agora assim, pessoa lava carro. Aí eu te pergunto, quem são as entidades? Como é que você identifica quem são as entidades? Se estão dentro de retângulos, então existe aí a entidade pessoa, a entidade carro. Qual o relacionamento? O relacionamento a gente identifica com losango, nesse caso lava. Quais são os atributos? Os atributos a gente identifica como ovais, nesse caso nome e função, nesse caso ali para o carro, placa e modelo. Isso é a representação que nós temos então do modelo entidade-relacionamento, usando aí um diagrama entidade-relacionamento, transformando essa representação numa representação gráfica. Então, quando a questão diz os relacionamentos entre os elementos de um sistema podem ser expressos por meio de diagramas como o modelo entidade-relacionamento MER. Perfeito, podem ser representados sim dessa forma, que permite organizar o sistema de banco de dados em entidades, que são representadas lá por retângulos, os atributos, que são representados aí por ovais, e os relacionamentos que são representados por losango. Isso tudo forma a associação que eu vou ter entre estas entidades. Portanto, marcamos como certíssimo essa questão sobre banco de dados, aliás, bem interessante, porque ela descreve teoricamente a função gráfica de um diagrama entidade-relacionamento que pertence ao chamado modelo entidade-relacionamento conhecido como MER. Então, marcamos como certo essa questão.